E aí, pessoal, Cadu Passos falando. E nesse vídeo aqui, nós vamos discutir o equilíbrio e a marcha. Uma etapa do exame neurológico que é extremamente rica de informações e que ajuda muito o neurologista a direcionar o exame neurológico a depender do que ele encontrar nessa etapa. Vem comigo para esse vídeo. Então, se tratando do exame de equilíbrio e marcha, a ideia é que nessa aula vocês saiam entendendo, né, qual o objetivo do exame, quais são as armadilhas que você pode encontrar ao tentar examinar o equilíbrio e a marcha dos pacientes, aprender como são as etapas, né, e saber como realizar esses exames. E aí, gente, para começar, a gente vai definir equilíbrio corporal. Seria basicamente aí uma função, uma tarefa, né, fruto da coordenação de estratégias sensório-motoras para estabilizar o centro de massa. E ela acontece graças ao balanço entre diferentes sistemas envolvidos no controle postural bilateralmente. Como eu falei lá na coordenação apendicular, aqui também, né, na coordenação axial, no equilíbrio e marcha, se trata de uma habilidade motora complexa e que é fruto do trabalho conjunto de vários sistemas. Dentre eles aí, os principais, né, seriam o sistema cerebelar, vestibular, motor e também o sistema de sensibilidade profunda, para ter a noção de propriocepção consciente, posição corporal, o sistema executivo e o sistema extrapiramidal. Então, lesão em cada um desses sistemas pode levar a alterações no exame de equilíbrio e marcha. E é lógico, cada um vai ter uma característica mais exuberante, a depender de qual sistema que está acometido. Então, a marcha vai ter um padrão, né, para cada um das lesões desses sistemas. Acontece que nessa aula aqui a gente vai discutir como executar o exame. E depois a gente vai ter uma aula específica sobre cada uma dessas alterações de marcha. Gente, primeira etapa, assim, importantíssimo, né, é saber você conseguir fazer com que o seu paciente tente manter o equilíbrio, de forma que você veja como ele está executando aquela função. Então, o paciente idealmente tem que estar de pés descalços e com as pernas, pelo menos ali até nível de joelho, bem visíveis, para você ver se o paciente apresenta alguma alteração, membros inferiores, se ele vai ter um fenômeno que a gente chama de dança dos tendões, né, que é a alternância entre a contração de músculos anteriores e posteriores da perna, são típicas de algumas alterações. Tá? Então, um pré-requisito para esse exame é que os pacientes estejam de pés descalços e com as pernas visíveis. E aí, gente, começa o exame, né, do equilíbrio estático. Você vai pedir para o paciente assumir a ortostase. De preferência, né, se o paciente, inclusive, tiver alguma dificuldade, você deve deixar ele próximo a uma parede e amparar, para caso ele tenha oscilações e possivelmente ele tenda a cair, para você estar ali para proteger o paciente. O que é que você avalia uma vez que você coloca o paciente em ortostase? A atitude que ele vai assumir, como fica a postura, como fica a base que ele assume, como assim, a distância entre as pernas, né, de pacientes que vão ter alterações que vão fazer com que ele alargue a base para ele não cair, ele vai precisar desse controle maior para poder manter o equilíbrio. E uma outra coisa que a gente faz nessa etapa do equilíbrio estático, eventualmente, é o pull test, em que a gente faz uma retropulsão a nível do ombro do paciente, dá uma puxada, né? Pega o paciente aqui pelo ombro, a gente vai estar atrás dele, e de preferência vai ter uma parede atrás do examinador, e puxa, né, a região do ombro. Você avisa o paciente, óbvio, e ele pode, em tese, dar um passo para trás. Isso já seria suficiente para você controlar o equilíbrio. Tem paciente que não vai conseguir dar nem um passo para trás e já vai tender à queda. Tem paciente que vai dar vários passos para conseguir não cair. Né? Então, o paciente deu mais de um passo. Exame aí da retropulsão, o pull test alterado. Que é feito dessa maneira aqui. O paciente, como vocês puderam ver aqui, não conseguiu. Ele cai em bloco, né? Ele dá vários passos para trás. Feito. Vejam como a examinadora se posicionou na frente de uma parede, né? Para caso ela não sustentasse o peso, ela está amparada ali, para não cair também junto com o paciente. Interessante, gente, assim, que o De Jong fala, né? Que caso o paciente não consiga ficar de pé, você deve observar a atitude dele sentado ou deitado, porque você pode, inclusive, ver algumas outras alterações posturais, tanto sentado quanto deitado também. Lógico que isso vai tirar um pouco aí da especificidade do exame, vai dificultar você encontrar um sistema específico durante o seu exame, mas é um recurso que você pode usar
para aqueles pacientes que não conseguem ficar de pé. E aí, gente, além da gente fazer esse exame com ele paradinho e tal, fazer a retropunção, a gente vai tentar sensibilizar o exame por sistemas. Por exemplo, a gente vai pedir para examinar o paciente em ortostase em pé, com os olhos abertos e com os olhos fechados. Porque a perda do estímulo visual, ela ressalta muito a função, né, da propriocepção consciente. O paciente que tem lesão no sistema de sensibilidade profunda, ele piora muito, né, o equilíbrio, ou a marcha dele tende a cair, né, por conta da perda da propriocepção e da noção de posição do corpo no espaço. Inclusive, é chamada de prova de Romberg a solicitação do paciente fechar os olhos. Tem lugares que falam para você examinar o paciente com as pernas próximas, como nesse caso, ou com as pernas afastadas. Esse paciente aqui, vocês viram que ele teve um momentinho de oscilação e caiu. Esse paciente, ele tem deficiência de vitamina B12, né, tem lesão aí do sistema de sensibilidade profunda, e essa foi uma prova de Romberg positiva. Acontece, gente, que esse paciente, ele não necessariamente vai cair sempre para a direita, ele pode cair para qualquer direção. Beleza? Se o paciente tende a cair sempre para o mesmo lado, a gente tem que pensar em outros sistemas que podem estar alterados, como, por exemplo, o sistema cerebelar ou o sistema vestibular. Certo? Outra forma de sensibilizar o exame é pedir para o paciente assumir a postura em tandem, né, com um pé à frente do outro, que sensibiliza muito para o sistema cerebelar, que o paciente precisa alargar a base para se manter equilibrado. Uma forma de sensibilizar para neuropatias, por exemplo, ou lesões de músculo ou nervos, é pedir para o paciente ficar na ponta dos pés, principalmente para fraquezas distais, né? Ou ficar no calcanhar. E um sistema que reforça muito a função do sistema vestibular, uma forma de avaliar o sistema vestibular mais, é pôr o paciente sobre uma superfície não firme, né? Sobre uma almofada, em que ele vai perder ali. Ele vai precisar o tempo inteiro ativar o sistema vestibular para fazer o controle do tônus e da postura e manter ele equilibrado. Tá? Então, colocar o paciente sobre a almofada também ajuda bastante para sensibilizar para esse sistema. Óbvio que não é só o exame do equilíbrio que vai falar se o sistema está lesado. Você vai olhar o que aconteceu durante a avaliação do exame estático e, a depender do achado que você tiver, você vai direcionar seu exame para avaliar, por exemplo, o cerebelo, ou o sistema de sensibilidade profunda, com arteriestesia, com palestesia, tá? Ou o sistema vestibular, fazer a prova de Paradis, enfim. Você vai direcionar o seu exame depois de algum achado no exame de equilíbrio, que é uma etapa bastante sensível do exame neurológico. Além disso, gente, a gente tem a etapa do equilíbrio dinâmico. A gente pode pedir, por exemplo, para o paciente realizar a marcha de Fukuda, em que ele faz essa marcha aqui, como se fosse um soldado, levando os joelhos, e a gente observa como ele vai se comportar. Normal é o paciente ficar na mesma posição. Mas o paciente, por exemplo, com uma lesão vestibular, ele vai tender a ir na direção de onde o tônus vestibular vai prevalecer. Então, por exemplo, o paciente tem uma lesão que diminui a atividade do lado direito do sistema vestibular, o lado esquerdo vai ficar empurrando o corpo para a direita, como é o caso desse paciente. Então, ele fica girando no próprio eixo para a direita. E a gente tem também a prova de Babinski-Weil, que consiste em realizar uma marcha para frente e para trás, né? E aí pode ser 5, 7, 3 passos, enfim, vai depender do lugar que você está também, para você solicitar que o paciente realize. E você observa o que vai acontecer na marcha. Na lesão do sistema vestibular, o paciente vai atender a assumir a marcha em estrela, né? Ele vai tendendo para um lado e na volta ele vai tendendo para o outro, porque o sistema está sempre jogando o paciente para a direita, por exemplo. Então, quando está indo para frente, está sendo jogado para a direita, ele anda para frente e vai indo para a direita. Quando ele vai para trás, o corpo dele continua indo para a direita, né? Então, o eixo dele vai continuar virando para a direita e ele vai assumir como se fosse uma marcha em estrela, caso você fizesse o desenho no chão, né, do percurso que ele percorreu. É assim que se avalia essa etapa. E ainda, em questão de equilíbrio dinâmico, a gente tem as chamadas 3 manobras de Babinski, que são manobras que ajudam a avaliar a sinergia entre o tronco e os membros. A primeira manobra é você solicitar que o paciente, deitado, né, em decúbito dorsal, com os braços cruzados sobre o corpo, se levante e sente. O paciente, para poder fazer isso, ele vai fazer uma força com os membros inferiores para baixo para poder jogar o abdômen para cima e se levantar.
em pacientes que têm uma dissinergia do tronco e do membro, ele vai primeiro elevar os membros inferiores e com isso ele não consegue se levantar. O segundo teste é chamado prova da cadeira, teste da cadeira. Você vai deixar um paciente sentado na borda da cadeira e você vai tentar puxar levantando a cadeira. A resposta natural para isso é o paciente jogar o tronco para frente para se equilibrar e não cair. Só que pessoas que vão ter a dissinergia, elas não conseguem jogar o corpo para frente, então elas vão indo para trás junto com a cadeira. Tá? E, por último, a gente tem a inclinação para trás. Ele parece o pull test, né? Você vai colocar a mão nos ombros do paciente e você vai avisar que ele precisa se manter equilibrado. A tendência de quem tem a sinergia funcionando entre o tronco e os membros é dobrar o joelho para não cair enquanto você está puxando o ombro lentamente dele para trás. Tá? Tem paciente que não vai conseguir fazer essa coordenação do movimento, não vai dobrar o joelho e vai cair em bloco. Uma vez examinado o equilíbrio estático, né, a gente também já começou a avaliar o equilíbrio dinâmico, só que a principal forma de avaliar o equilíbrio dinâmico é a marcha. Marcha é um método de locomoção envolvendo o uso das duas pernas de maneira alternada para suporte e propulsão, né, para fazer um apoio de uma perna e depois o balanço dessa perna. E ela também, né, depende de diferentes sistemas, incluindo aí o que seriam geradores de um padrão no tronco e medula, né, de padrões de movimento centrais, no caso. Então, logo no tronco cefálico e na medula. Isso é estudado em animais, a gente não tem uma comprovação em humanos, mas é muito provável que esses centros aí, geradores de padrão, também existam. E esses centros seriam grupos de interneurônios que vão coordenar a atividade motora, né, impulso de neurônios, para produzir esses movimentos padronizados que vão levar à marcha. E que movimentos são esses? Né? Como é que funciona o ciclo da marcha? A gente tem duas etapas, né? Uma fase de apoio e uma fase de balanço. O ciclo da marcha começa, gente, quando o pé anterior encosta no chão. Vamos supor aqui que é a perna direita. Então, a perna direita, o pé direito encostou no chão. Esse ciclo só vai terminar quando essa perna direita voltar novamente ao chão lá na frente. Então, a perna chega no chão, a perna anterior acabou de pisar, e vai ter uma fase de apoio do corpo nessa perna. Essa fase de apoio ela vai acontecer enquanto a outra perna é jogada, impulsionada para frente, né, na fase de balanço contralateral. Então, essa perna, tá vendo? Foi o apoio durante o tempo todo, até sair do chão e entrar na fase de balanço e voltar novamente ao chão. Então, é assim que funciona, né, um ciclo de marcha. São dois passos, né? A mesma perna que acabou de pisar na frente e voltar a pisar na frente. E o que é que a gente tem que observar durante um ciclo da marcha? Primeiro, a velocidade, o tempo de um ciclo de marcha, né, que eu chamei aqui de passada, o tempo do passo, cada um dos passos, né? Então, seria aí metade de um ciclo, a largura da base que o paciente assume para poder deambular, o comprimento de cada um desses passos e o balanço passivo dos membros superiores. Tudo isso é muito importante a gente avaliar, porque quando eu for explicar, por exemplo, as alterações da marcha, eu vou repassar cada parte de análise aqui, que eu estou falando, das coisas que a gente tem que analisar, mostrando as alterações típicas de cada um. Então, por exemplo, a marcha alterada por lesão no sistema piramidal, seria a marcha ceifante ou hemiparética, vai ter um padrão para cada uma dessas coisas. A marcha cerebelar, a marcha táxica, né, de alteração, lesão no sistema cerebelar, vai ter uma alteração típica para cada uma dessas coisas. A marcha parkinsoniana também vai ter cada uma dessas etapas com padrões diferentes. Então, a gente vai exercitar muito isso na aula de alterações. Mas agora vamos ver quais são as etapas que a gente vai seguir no exame de marcha. Tá? Em cada uma dessas etapas, a gente vai avaliar essas coisas aqui que estão expostas nesse slide. Então, gente, não muda muito em relação ao exame do equilíbrio, beleza? A gente vai avaliar o paciente numa marcha espontânea, na marcha normal, né, por exemplo. Vai pedir para ela ir para frente, dar vários passos e voltar e observar. Em geral, o ideal é que o médico acompanhe, ou tenha alguém para acompanhar o paciente, para caso ele caia, caso ele tenha algum risco de queda. A gente vai avaliar o paciente realizando, né, a marcha em tandem, pedindo para colocar um pé na frente do outro, para sensibilizar para alterações cerebelares. E aí, gente, vale a pena eu frisar aqui uma coisa, tá? As etapas para sensibilizar, elas são úteis quando você tem dúvida do diagnóstico. Para o paciente que está claramente muito atáxico, você tentar fazer com que ele marche em tandem
Isso gera um risco muito grande para o paciente, tá? Então, às vezes, não precisa necessariamente submeter ele àquela etapa do exame para evitar que ele caia. Tá? Esse aqui é um exemplo, o paciente está bem atáxico já, e dá para ver que ele tem muita dificuldade. Mas você vai lançar a mão em caso que você esteja meio na dúvida de qual padrão de marcha é aqui. Você vai pedir para o paciente caminhar na ponta dos pés, para frente e para trás, da mesma forma, para sensibilizar para, por exemplo, polineuropatias ou fraquezas distais, né? E vai pedir para o paciente caminhar no calcanhar, para, por exemplo, avaliar também neuropatias periféricas, radiculopatias, tá? E o paciente não vai conseguir estabelecer a marcha nessas posturas. E aí, existem algumas formas da gente quantificar o exame da marcha, né, para a gente poder avaliar. Então, existe, por exemplo, o Time Up and Go, que é esse exame aqui. Você pede para o paciente se levantar da cadeira sem usar o apoio dos braços, caminhar, dar a volta em um cone ou algum anteparo, geralmente tem uma distância aí, né, de 7 pés. E você avalia como é que o paciente faz essa caminhada e em quanto tempo ele faz. Em tese, abaixo de 20 segundos é uma marcha normal, acima de 20 segundos é uma marcha alterada. Está aqui um exemplo da marcha alterada no Time Up and Go. Você já vê que o paciente não consegue se levantar sem o apoio das mãos. E dá para ver, olha só, o tamanho do passo mais baixo. Olha o balanço passivo do membro reduzido. Tem vários elementos aqui nesse exame que são sugestivos, por exemplo, de uma marcha parkinsoniana. Olha só como ela vira para voltar para a maca. Essa virada a gente chama de virada em bloco. Tem uma postura em camptocormia. Então, tem várias coisas que a marcha permite que a gente já veja e ajuda a gente a direcionar o nosso exame. Tá? Então, essa aqui é uma das formas de padronizar o exame da marcha, que traz vários elementos para você descrever e selecionar partes do exame neurológico para realizar. E uma outra forma, né, de você padronizar o exame é o Timed 25 Foot Walk. O paciente caminha por 25 pés na marcha mais rápida que ele conseguir. Né? Você dá o comando assim, olha, você vai caminhar aqui essa distância na velocidade que você conseguir andar o mais rápido possível sem correr. Correr, gente, é quando a marcha deixa de ser marcha e vira corrida, quando o paciente não tem um pé apoiando mais. Então, quando tem uma fase em que os dois pés, um dos pés não está no chão, isso vira corrida, né? Que é uma coisa que acontece quando a gente vai assumir maiores velocidades. E esse tempo, né, esse time de 25 foot walk, é muito usado para avaliar pacientes com esclerose múltipla, para quantificar. Em geral, a gente faz uma medida na ida e uma medida na volta e tira uma média das duas caminhadas aí para realizar o exame. Tá? A orientação geralmente você vai andar o mais rápido que você conseguir até aquele ponto. Ele tem uma linha desenhada no chão, tá? Por exemplo. E assim, gente, a gente encerrou a discussão de como se examina equilíbrio e marcha, uma das etapas mais ricas em termos de informações, de maneira bem prática, bem sensível para vários sistemas diferentes que vão ajudar muito o neurologista a direcionar o exame. E com o tempo, com a prática, depois de fazer muitos exames, de avaliar vários pacientes e sensibilizando para cada sistema, vocês vão conseguir tirar muita informação, às vezes, só no caminho que o paciente faz da porta para a cadeira no consultório, né? Ou da cadeira até a maca para ser examinado, por exemplo. Então, é uma etapa do exame que é muito rica, que vale muito a pena aprender as etapas direitinho e realizar várias vezes em muitos pacientes para aprender a reconhecer. E para acompanhar mais aulas e a última discussão sobre o exame da coordenação, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Para a gente continuar discutindo e aprendendo neurologia. Então,